Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Miraias Corretora. Hoje é dia 22 de dezembro, a gente começa para ficar de olho, né? Um bate-papo semanal que a gente aborda alguns temas para discutir aqui, né? Para apresentar para vocês. E nesse programa de hoje a gente vai falar sobre um produto que as corretoras, né? A maioria das corretoras oferecem para os seus clientes, né? E aqui na Mirai a gente tem esse relatório, que é o guia de ações. Hoje a gente vai falar do guia de ações, outro dia a gente pode falar do guia de fundo imobiliários, né? Mas hoje a gente vai falar de ações para entender como interpretar e como analisar as empresas de acordo com esse relatório, né? Vocês têm aí na primeira imagem uma cara, é uma planilha, né? Então vocês têm uma imagem, várias colunas, né? E onde a gente coloca as principais empresas em bolsa, a gente filtra isso por liquidez, porque é muito importante ter liquidez. A bolsa tem 400 ações, muitas nem são negociadas normalmente diariamente, né? Então a gente fez esse filtro, a gente acompanha vários setores e as principais empresas dentro dos setores. Como fica assim o visual dessa primeira imagem? Fica complicado porque é muita informação por coluna, então não dá para olhar muito bem. Então o que a gente fez? A gente abriu o guia de ações em duas partes, né? A primeira parte e cortamos colunas para falar depois da segunda. O guia de ações, o que ele tem? Ele mostra um raio-x das empresas em bolsa de valores e facilita o investidor na tomada de decisão. A gente tem por exemplo, os setores, né? O setor são vários setores. Vamos pegar uma empresa aqui, a BRF, que está na moda agora, né? Que a BRF vai fazer uma operação, uma emissão de ações no começo do ano que vem. E isso abre espaço para a Marfrig, que já tem 32% do controle da empresa, abre espaço para ela aumentar a participação sem a obrigação de ofertar o tag-along para os acionistas, porque é uma oferta pública, né? Então, na primeira coluna, a gente tem o setor e as empresas. Na segunda coluna, o código dela em bolsa, que é negociado em bolsa. Na terceira coluna, participação no Ibovespa. O Ibovespa, ele é um índice, é uma carteira teórica, e ele se compõe com 80 a 90 papéis. A cada 4 meses a bolsa muda essa configuração, mas são pequenas mudanças, né? Então, assim, a gente olhando o Ibovespa, você tem a Vale, que tem uma grande participação, os bancos, a Petrobras, enfim. Então a gente mostra aqui quanto tem de participação no índice cada um desses papéis. Tem papéis aqui, é claro, que não fazem parte do índice. E na quarta coluna a gente tem a recomendação nossa feita aqui para os clientes. Se é compra, se é neutro, se é venda, né? Na quinta coluna, quinta, sexta e sétima coluna, a gente tem a cotação da ação. A primeira no final do ano passado, né? A seguinte no final do mês passado, e a terceira na data da emissão do relatório. O preço-alvo, ou seja, o potencial que o preço da ação pode alcançar em 12 meses. 12 meses, tá? Não é agora, é 12 meses. E, consequentemente, você tem um upside, o potencial de valorização dessa ação. Como é que a gente faz esse preço-alvo? A gente faz um consenso pela Bloomberg, a gente coleta as projeções de mercado e a gente tira o consenso, né? Então, para não ter conflito nem nada, a gente tem esse preço aqui, tá? Esse preço justo, o preço-alvo, ele é revisado a cada 3 meses quando as empresas publicam os relatórios trimestrais, né, de resultado, onde os analistas fazem as revisões dos seus modelos. Tem o upside, né, o potencial de valorização, tem o beta, 24 meses. O beta é um indicador de risco. Por exemplo, o beta do Ibovespa é 1. Se você tiver uma ação acima de 1, por exemplo, a BRF é 1,5. Quer dizer, se a bolsa sobe
probabilidade dessa ação subir mais que o Ibovespa é muito grande. E quando o Ibovespa cai, a probabilidade dela cair é muito grande. Então, quanto maior o beta, mais forte pode ficar essa correlação, né? Número de ações, aí é só para ficar como registro, né? E a variação da ação no ano, nesse ano, né? O acumulado desse ano, e a variação no mês. No quadro seguinte, a gente tem a segunda parte, né? As outras colunas que fazem parte desse guia de ações. A gente tem uma coluna aqui, ó, cotação, valor patrimonial da ação, quanto que o papel está sendo negociado em relação ao seu valor de livro. Isso é muito usual para bancos, né? Mas é bom para você entender, fazer comparativos. Os múltiplos sempre são bons para você comparar as empresas do mesmo setor, local e internacional, né? O PL, que é o preço-lucro, né? O tradicional PL, que é o tempo teórico que você demora para repor o valor do investimento. Então a gente tem o PL histórico 2020, o PL projetado para 2021, o PL projetado para 2022. Aí você tem uma outra coluna que é o indicador ou múltiplo EV/EBITDA. O que é o EV? Enterprise Value, na verdade é o valor de mercado mais dívidas da empresa, dívida líquida. É o que o mercado paga por ela. E o EBITDA, que é a geração operacional de caixa, é o que ela gera de resultado, né, efetivamente. Então, quando você fala o que o mercado paga por ela, pelo que ela gera, é o tempo que você entende que essa geração de caixa paga esse EV, esse Enterprise Value. É muito usual esse hoje, até mais do que o PL. Mas são dependendo do investidor, dependendo da casa, você tem mais ênfase para um ou para outro. Dívida líquida atual. Isso é muito bom para a gente olhar a estrutura de capital da empresa, se ela está muito alavancada, se ela não está. E na coluna do lado tem dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, quanto tempo de geração de caixa ela precisa para pagar essa dívida. Quanto mais alto, pior é, ela está mais endividada. Margem EBITDA percentual, né? Ela serve para você ver o nível de crescimento da geração de caixa dela, do faturamento, quanto que representa a geração de caixa. Valor de mercado, nada mais é que o número de ações pelo valor de mercado da ação. Dividend yield é a taxa que você consegue, que o investidor tem de retorno com dividendos. Então, por exemplo, como é que você calcula o dividend yield? É o preço da ação, no último dia do ano, mais o dividendo por ação pago no ano. Então, um pelo outro, ele dá uma taxa percentual, que é a tua taxa de retorno. Quanto maior o dividend yield, mais atrativa a ação é, e quanto maior ele se inclui nas carteiras de dividendos aí do mercado. No quadro seguinte, eu estou colocando aqui os setores e as empresas que a gente acompanha, né? Você tem açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, então você tem Cosan, a Vibra, que é a antiga Petrobras BR, Ultrapar, alimentos, bebidas, né? As empresas de frigoríficos, Ambev, as agrícolas, né? Fertilizantes Hering, que acabou de ser vendida, a SLC Agrícola, que é uma empresa que compra terras, planta, né? Grandes produções de grãos, e de tempos em tempos ela vende essa terra com ganho de capital e compra mais terra e assim por diante. Aviação, transporte aéreo, Gol, Azul, Embraer, os bancos tradicionais, os bancões, como eu chamo, e os bancos médios e fintech, no caso o Inter aqui, né? Fica aqui para amostragem. Banco é uma instituição financeira, então ela é avaliada de uma forma um pouco diferente de indústria, né? Ela presta serviço, né? Bens de capital, aí tem VEG, tem Home, Marco Polo, Randon, várias empresas, as principais, né? A gente não vai colocar tudo porque realmente aí fica muito esquisito. Comércio de varejo, você tem Pão de Açúcar, o Açaí, Carrefour, Magazine Luiza, Via, Lojas Renner, tem uma série de empresas aí, Quero, Pet Shop, concessões rodoviárias, CCR, Ecorodovias, a construção civil são as principais incorporadoras, MRV, Tecnisa, Exetec, energia elétrica, aqui está inclusa as principais empresas de geração, transmissão e distribuição. Normalmente o setor elétrico é visto como um grande... as empresas são... As principais empresas que pagam bons dividendos estão dentro do setor elétrico. Educação, Cogna, Educ, né?
Financeiros, serviços, aí você tem a Cielo, que é a maquininha de cartão, a B3, que é a bolsa, as empresas de saúde, seguro, Sul América, Porto Seguro, BB Seguridade, as empresas de mineração, Bradespar, que é uma holding, né? Ela tem participação na Vale, a própria Vale, CSN Mineração, Ferbasa, também que é uma empresa interessante. Na parte de petróleo e petroquímica, a gente tem a Petrobras, tem a Braskem, tem a PetroRio, tem Enalta, enfim. Saúde, aí já entra mais laboratório, Fleury, Qualicorp, Ipera, né? São Odontoprev, por exemplo. Siderurgia, aqui no Brasil, de capital aberto, só tem a CSN, os Minas e o Grupo Gerdau. Em telecom, são 3 empresas de capital aberto. A Oi, que está passando por um processo de desmembramento, a Vivo, que é a Telefônica Brasil, e a TIM, que é a empresa italiana lá, que é controlada da empresa TIM da Itália. Transportes, você tem o Rumo, Santos Brasil, Porto, a Localiza, que é aluguel de carros e mercado secundário de seminovos. Movida também, que é aluguel de carro, Locamérica também é aluguel de carro. E aí você tem outros, que tem CVC, que é empresa de turismo, Times for Fun, que é entretenimento, e a Positivo, que é informática. Então, diante desse quadro, o investidor, quando avalia esses números e faz o comparativo com as empresas que estão dentro do próprio setor, ele consegue fazer um filtro, de repente, olha, eu queria uma empresa de frigoríficos, né? Então ele vai lá no nosso guia de ações, vai olhar os múltiplos, vai ver tudo isso, avaliar, dá uma olhadinha, aqui a gente coloca alguns dados de balanço, mas é sempre bom dar uma olhada no press release da empresa, que é o relatório que as empresas soltam a cada trimestre. Lá tem muita informação, o DRE, o balanço, enfim, uma série de informações que ajudam a pessoa a entender um pouco o racional dessa empresa. No final do guia de ações, que é esse quadro que está aparecendo para vocês, a gente tem a projeção do Ibovespa. Do Ibovespa, só do Ibovespa, a gente não projeta as bolsas lá de fora, mas a gente pode falar aqui na sequência. Então, a projeção nesse consenso, por esse critério que a gente avalia, a gente aponta o preço justo, nos diz que em 12 meses, não é? Em 12 meses nós estamos falando de mais ou menos dezembro do ano que vem, né? De um potencial de valorização de 41%. Só que 148 mil pontos. Só que a gente tem que avaliar o seguinte: conforme o cenário econômico, os resultados das empresas podem melhorar ou piorar, né? Se a gente tem uma taxa de juros alta, uma inflação alta, um cenário de desemprego forte, a tendência natural é que as empresas elas acabem tendo redução de resultado. Então tudo isso vai ser revisado. Ou para esse ano 2021, a bolsa está em 105 mil pontos, como eu falei, hoje é dia 22, se esperava alguma coisa na faixa de 120, e não vai ser 120, mas né, nem aqui nem na China. Então, 105, se houver um rally, até porque a liquidez cai muito nessa época do ano, se ela chegar nos 109 mil pontos, ela ainda vamos dizer assim, não tão bem, né? Porque a nossa bolsa está caindo 12%, né? Se ela conseguir reduzir um pouco essa queda, por mais que ela suba, ainda assim vai fechar o ano no vermelho e vai ser uma das piores bolsas de valores. Para o ano que vem, o mercado está trabalhando para o ano que vem, não é 12 meses, para o ano que vem, alguma coisa na faixa de 130 a 135 mil. É lógico que o ano que vem é um ano atípico, né? Porque tem eleição, você tem uma inflação que tende a cair, mas você tem um juros alto, aí vai depender muito da dosagem do Banco Central. Enfim, ajuda bastante esse relatório para os investidores que quer dar uma olhada, quer dar uma viajada no mercado de ações. No quadro seguinte, eu estou mostrando esse quadro que mostra a performance do Ibovespa. Esse primeiro quadro é a variação 2021. Você vê que a pior bolsa esse ano no mundo é a Venezuela, né? Que cai 99%. Né? Não tem o que falar. E o Brasil vem em segundo com 12%, empatando aí com Hong Kong. Né?
O gráfico do lado é o gráfico de linha do Ibovespa, onde a gente tem claramente aí o tombo do início da pandemia, em meados de março de 2020, onde o Ibovespa chegou a bater próximo a 130 mil pontos, depois caiu de elevador e vem subindo, chegou a bater 130 mil nesse ano, janeiro, mais ou menos janeiro. Aí em fevereiro começou a cair porque foi piorando o cenário doméstico, enquanto as bolsas continuaram subindo, a nossa caiu. Essa alta depois da pandemia veio muito pela vacina, né, que surgiu muito rápido até, e a reabertura das economias, né, que no nosso caso aqui no Brasil aconteceu no terceiro trimestre do ano passado. Bom, é uma ferramenta interessante que a gente está apresentando para vocês. Isso está disponível, né, para os clientes da corretora da Mirai. E espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e até mais.